Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1, comigo, professor Humberto. Hoje nós vamos falar sobre racionalização. As frações a seguir têm uma característica em comum. O denominador de cada uma delas é uma raiz não exata. Mas como fazer cálculos envolvendo frações com essa característica? Por exemplo, 4 dividido pela raiz de 8, 1 dividido pela raiz de 5, 8 dividido pela raiz de 2, 4 dividido pela raiz de 7 e 13 dividido pela raiz de 6, né? Essas raízes já são irracionais, não têm um valor exato. E eu vou pegar um número e dividir por elas ainda, tá? E até porque na própria definição de números racionais, o denominador da fração, ele deve ser um número racional, tá bom? Nesse caso, nós não temos aí denominadores racionais. Temos denominadores irracionais. Para tornar esses denominadores racionais, nós vamos utilizar um processo chamado de racionalização de denominadores, tá certo? Como vai funcionar essa racionalização? A racionalização consiste em achar uma fração equivalente, ou seja, uma fração que tenha o mesmo valor dessas frações aqui, mas que não tenha um radical no denominador. A ideia é tirar esse radical do denominador, mesmo que ele apareça, por exemplo, aqui no numerador, certo? Mas ele não pode ficar no denominador, e a outra fração que tem que ter o mesmo valor dessa aqui. Tem que ser equivalente, tá? Por exemplo, a fração 4 dividido pela raiz de 8. Para poder achar uma fração que seja equivalente a essa, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou identificar o que se chama de fator racionalizante, tá? Nesse primeiro caso, com essa fração mais simples, o fator racionalizante é o próprio denominador. Ou seja, o fator racionalizante aqui é a raiz quadrada de 8. Eu vou pegar esse fator racionalizante, vou multiplicar pelo numerador e vou multiplicar pelo denominador. Vou multiplicar pelos dois. 4 vezes raiz de 8 dá 4 raiz de 8. E raiz de 8 vezes raiz de 8 dá raiz de 64, que vale 8. A partir daqui, eu posso simplificar o 4 e o 8 por 4. 4 por 4 dá 1. 1 que multiplica a raiz de 8 continua a raiz de 8. E 8 dividido por 4 dá 2. Então, essa é a forma racionalizada dessa fração aqui. As duas frações são equivalentes, têm o mesmo valor, mas essa fração não tem aqui um número irracional no denominador, tá? Então, a esse processo nós chamamos de racionalização, tá bom? Coloquei aqui uns exemplos para a gente treinar esse primeiro caso de racionalização, tá? 6 dividido pela raiz de 3. O fator racionalizante é a própria raiz de 3. Então, vou pegar a raiz de 3, multiplicar no numerador e multiplicar no denominador. 6 vezes a raiz de 3 dá 6 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E a raiz de 9 vale 3. O que eu posso fazer aqui é dividir o 6 pelo 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, a resposta aqui é 2 raiz de 3. Tem o mesmo valor que 6 dividido pela raiz de 3, mas aqui nós não temos valor irracional no denominador. Lembrando que o denominador aqui é como se fosse 1. No exemplo 2, 5 dividido pela raiz de 10. O fator racionalizante aqui no caso é a raiz de 10. Então, vou pegar essa raiz, multiplicar no numerador e também no denominador, tá? 5 vezes raiz de 10 dá 5 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100. E a raiz de 100 vale 10. Eu vou simplificar o 5 e o 10 por 5.
5 dividido por 5 dá 1. 1 que multiplica a raiz de 10 é a raiz de 10. E 10 dividido por 5 dá 2. Resposta, raiz de 10 dividido por 2. É a forma racionalizada dessa fração aqui, tá bom? Já no caso 3, o denominador aqui já não é um denominador simples. Eu tenho uma adição de uma raiz com um número. Pode ser uma adição de uma raiz com outra raiz também. Nesse caso, quem será o fator racionalizante? O fator racionalizante é o que nós chamamos de argumento, tá bom? E o que é argumento? É quando você pega o mesmo termo, o mesmo binômio, e muda o sinal da segunda parte do binômio. Ou seja, o argumento de raiz de 2 mais 1 é raiz de 2 menos 1, tá bom? Então, não esqueçam que a gente tem que mudar o sinalzinho aqui do segundo termo do binômio. O argumento de raiz de 2 mais 1 é raiz de 2 menos 1. Vou pegar essa raiz de 2 menos 1, multiplicar pelo numerador e multiplicar também pelo denominador, tá certo? Já já vocês vão entender porque a gente teve que mudar esse sinalzinho aqui. O 4 multiplica a raiz de 2 menos 1, tá certo? Por enquanto só fiz colocar aí entre parênteses. Depois nós vamos utilizar aqui a propriedade distributiva. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Raiz de 2 vezes menos 1 dá menos raiz de 2. Menos 1 raiz de 2 ou menos raiz de 2, tanto faz. 1 vezes a raiz de 2 dá 1 raiz de 2 ou apenas raiz de 2. E 1 positivo vezes 1 negativo dá 1 negativo, tá certo? Aqui está a explicação do porquê que a gente mudou o sinal. Sempre que a gente faz um produto dessa maneira, a gente vai ver que esse produto tem um nomezinho especial depois. Esses dois termos centrais aqui, eles se cancelam, porque eles são opostos. Ó. Eu tenho raiz de 2 negativo e raiz de 2 positivo. Então, essas duas raízes acabam se anulando. E o que a gente quer é exatamente tirar a raiz do denominador, daqui da parte de baixo. Então, eu vou repetir o 4, que multiplica a raiz de 2 menos 1, aqui. A raiz quadrada de 4 vale 2. A raiz de 2 negativa se anula com a raiz de 2 positiva, menos 1. Vou repetir ainda o numerador. 2 menos 1 dá 1. Qualquer valor dividido por 1 é ele mesmo. Então, 4 vezes a raiz de 2 dá 4 raiz de 2, menos 4 vezes 1, que vale 4. Tá? Essa é a forma racionalizada dessa fraçãozinha aqui. Tá certo? Eu vou deixar para vocês 5 questões na plataforma, onde vocês vão responder lá mesmo. São questões para vocês marcarem o item correto sobre o conteúdo que nós acabamos de estudar aí, racionalização, tá bom? Não esqueçam de comparecer à nossa aula de tira dúvida, no caso de ter algumas dúvidas aí sobre racionalização, tá bom? E, no mais, um abraço para vocês e até a próxima aula.